seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Grafologia Método Radai. Aqui é o lugar onde você encontra muito sobre autoconhecimento, relacionamentos, bem-estar, tudo isso através dos seus traços, através dos seus gestos ao escrever. A gente consegue identificar muita coisa, além da sua personalidade, como você pensa, sente, como você age. Então, se você é nova, se você é novo, acabou de chegar aqui, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e já deixa o seu curtir, porque o YouTube entende que você gostou desse assunto e vai te mostrar sempre que eu postar um novo vídeo, um novo assunto, ele vai te avisar. Então, comentado isso, eu vou te contar hoje, vou falar sobre um tema muito interessante. Mas eu não sei se você sabe, mas eu tenho que te contar aqui. Eu também trabalho na parte de recrutamento e na seleção. Isso mesmo. O que é isso? Você que é empresária ou empresário sabe muito bem que os processos de contratação de pessoas e seleção de um candidato são fundamentais na empresa e que quando isso não dá certo, dá bastante problema. Então, eu trabalho também nessa área e a partir dessa minha jornada eu vim compartilhar com você hoje um pouco de um recorte que eu utilizo dentro do trabalho que eu sei que vai te ajudar. Um recorte importante, porque talvez você ainda não tenha uma equipe, mas provavelmente você talvez vai precisar de uma. Eu sou empreendedora, eu sou diretora do Instituto Radai e eu estou formando a minha própria equipe. Eu estou formando aí pessoas que vão caminhar ao meu lado, já estão caminhando para a gente absorver cada vez mais alunos, dar atenção, e eu sei muito bem que como empreendedora, esse é o canal muito importante, um veículo onde eu tenho que escolher a pessoa certa, eu tenho que ter um processo rápido, que eu não posso ficar demorando muito tempo, né? São coisas que todo mundo já meio que sabe. Mas quando a gente erra na escolha de uma pessoa para trabalhar com a gente passa por vários perrengues, né? Além do instituto, eu já tive negócio, já tive uma cafeteria 24 horas e eu tinha 20 funcionários. Então eu tinha 3 turnos com 5 pessoas e foi aí que começou a surgir a necessidade de eu saber mais sobre como funciona esse mundo do processo da seleção de pessoas. Eu achava assim muito esquisito eu fazer um processo seletivo e perguntar só algumas coisas para as pessoas. E mais ainda estranho de tipo ter alguns testes e o resultado do teste de me dizer se eu vou pegar aquela pessoa ou não. Eu nunca me sentia confortável com essa maneira de achar que eu estava escolhendo alguém para estar do meu lado. Porque na vida prática, quando eu inseria essa pessoa ali para trabalhar comigo no café, se demonstravam outros comportamentos, aquilo que a pessoa falou na entrevista não era a realidade. Aí vem aquela frase que eu falava sempre naquela época, que é assim, trabalhar todo mundo quer, mas o trabalho as pessoas não querem, né? Ela quer, na verdade, a vaga, mas ela não quer o trabalho que envolve a vaga. E provavelmente você já deve também ter sentido isso, né? Então, essa necessidade me fez buscar uma ferramenta, uma maneira de entender as pessoas que fosse assertiva, porque eu gastava muito dinheiro com essa questão de vai lá, escolhe uma pessoa e tempo então. Nossa, era fila de pessoas para poder selecionar, entrevista, cansativo, exaustivo. Quando falava em selecionar alguém, eu já falava assim, não acredito que eu vou ter que fazer isso. E se você é empresário, você sabe muito bem, ainda mais quando você está no começo da sua empresa, você precisa meio que acabar fazendo um monte de coisas, né? E aí o tempo fica muito pequenininho. Empresários que já têm um outro patamar, vai ter uma equipe, um time, mas mesmo assim os processos seletivos são um problema. Porque eles não conseguem encontrar a pessoa certa para aquela função. Então tem muita rotatividade, se perde muito tempo, dinheiro. E se você for olhar um pouco no mercado nisso, você vai ver que realmente isso é uma dor, é uma crise que a gente tem. E foi assim que eu encontrei a disciplina que me leva aqui até você hoje, né? E o que eu trago como um tema para o nosso bate-papo é como que você pode conseguir, assim como eu hoje trabalho com isso também, acertar na contratação. Então, quais são os 5 passos muito importantes para você acertar na contratação de pessoas de forma
rápida e sem perder tempo. Não em processos longos, né? Porque nem sempre o ser longo e muito teste vai fazer com que você acerte. Então eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas que eu trouxe, até deixei escritinho aqui para eu não me perder, né? E a gente falar um pouco sobre isso. Então, o processo de contratação de funcionários, colaboradores, como eu te falo, é um processo desgastante, ele é cansativo, é um grande desafio. É como se você fosse passar por uma maratona, né? Porque esse processo todo, ele envolve desde você fazer a convocação, achar o lugar onde você vai divulgar e depois começar a fazer as entrevistas. Então, seja você um empresário novo ou um empresário que já faz isso há muito tempo, sabe que é uma tarefa bastante desafiadora, é um grande desafio essa parte, né? E esses processos, quando eles não são assertivos, faz com que todo mundo sofra, né? Então, ser assertivo na contratação de um candidato é fundamental, né? Vai te representar a economia de tempo e ter uma equipe mais produtiva, porque a partir do momento que você acerta, você vai colocar a pessoa num lugar que tem a ver com ela. Veja só como é importante, né? Aquela pessoa, além de ela estar adequada à função, ela precisa combinar com todo o seu ao redor, né? Tem pessoas, por exemplo, que você encontra, ela tem um perfil, só que na hora que você põe na equipe, põe no time, que acontece confusões, dificuldades de relacionamento, e as pessoas ficam entrando em conflito, e aí não dá certo, e sai de Nossa, é super complexo. É como se você tivesse que encaixar uma pecinha num lugar onde já existe quase um quadro. Então, é bem por aí, é tenso, né? Mas dá para fazer. E essa equipe vai funcionar bem quando você escolhe uma pessoa que tem a ver. Eu participei agora há pouco tempo de um processo seletivo muito interessante. A gente estava durante essa metodologia que eu aplico, que eu te falo, é o método Haddai, que é onde a gente faz uma investigação mais profunda, através da escrita da pessoa, para entender mesmo. E nesse processo, na hora que eu via a escrita da candidata e fiz a investigação, utilizei a metodologia, eu falei imediatamente, corre e pega essa moça, faz imediatamente um trabalho com ela, um teste, e foi coisa assim, de tipo 4 dias. Essa pessoa já começou a trabalhar e ela está indo super bem. Não só como postura, mas como ela combinou com todo mundo. Aí você me pergunta, nossa, mas como você fez isso, Letícia? Primeiro, é um cliente que eu já acompanho há muitos anos, então eu já sei qual é o perfil desse meu cliente. Eu já sei o que ele preza, eu já conheço a cultura dessa empresa, eu conheço os outros colaboradores, porque foram todos que passaram para contratação através do meu método. Então eu já sei como as cabeças dessas pessoas todas funcionam. E quando eu encontrei essa personalidade, essa pessoa, esse conjunto de traços que traduziram ali para mim, eu falei, é essa, porque ela encaixava muito, né? E foi muito rápido, foi coisa de uma semana, a pessoa já estava contratada. Ainda ontem eu liguei para esse cliente e perguntei, e aí, me conta como que tá? Ai, a gente tá amando, ela é muito proativa, tem tudo a ver, parece que a gente já conhece ela há muitos anos, ela também tá gostando muito da gente, né? E é isso que acontece. Esse cliente sempre volta, me procura, porque de fato é assim, né? Não é, ai, que agora tá começando a desse jeito, depois muda. Não, a gente já faz um acompanhamento há muito tempo. Então, se você aí é empreendedor e quer fazer um olhar assim para sua equipe, montar uma equipe mais redonda, ou você tá começando aí um time, vale a pena você utilizar o método Haddai, porque vai te guiar melhor e você vai trazer uma equipe mais alinhada com a sua missão, a sua visão, os seus propósitos, seus objetivos, e também que vai se sentir feliz por trabalhar do teu lado. É o que eu digo sempre, a contratação, ela é igual um casamento. Quando a gente casa com alguém, a gente tem que ter um match ali, tem que ter uma química que os dois funcionam. Não adianta nada você estar com uma pessoa só por estar, não é isso? E no trabalho é a mesma coisa. Um colaborador, uma pessoa que vai estar na empresa, o nome já diz, colaborador, né? E ela já não se identifica com aquilo, vai ser um peso e vai ser uma questão de tempo de ela realmente
pedir para estar em outro lugar, ou qualquer outro valor que oferecerem para ela, ela realmente vai. Então não é só sobre muitas pessoas falam assim, não, tem que pôr de benefícios, tem que pôr isso, aquilo, porque aí o colaborador fica. Não, muitas pessoas têm até oportunidades de salários melhores, até oportunidade de crescimento, mas elas decidem sair da empresa. E por que isso acontece? Justamente por não dar esse match, não dar essa combinação. Existe uma combinação específica que vai funcionar melhor para umas pessoas e não para outras. E através do método Hadai que você vai conseguir saber isso, né? Tanto que esse exame, essa orientação precisa passar por todo mundo, né? Saber quem que é o diretor, quem é o gerente, porque é montar um mapa. Esse mapa é um mapa realmente para execução e consecução dos projetos, o sucesso da empresa. Então vamos lá. Qual o primeiro passo, né, para essa situação? O que você deve saber que é o primeiro passo para você acertar na contratação de um colaborador? Atrair as pessoas confiáveis, presta atenção, confiáveis, através de um processo inovador. Por quê? Se você coloca lá, num lugar onde tem emprego, vagas para recepcionista, a favor enviar o currículo para parará. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber um volume enorme de e-mails, gigantesco. E aí, quando você fizer isso, você vai ter que olhar cada e-mail. Você vai ter que entrar nesses e-mails, ou se você receber folhas, se for um processo mais antigo, você vai ter que olhar tudo isso. Isso vai te tomar tempo e vai te fazer com que você perca um pouco o direcionamento. E agora, esse é melhor ou aquele é melhor, né? Como que você vai saber, por exemplo, se é uma pessoa de confiança? O ter alguém de confiança para trabalhar na sua empresa, no seu time, é fundamental. E não é só não para as áreas de, por exemplo, de liderança ou só para a área de tomar decisões. É para todas as áreas. Como que você pode ter alguém na sua casa, que é a nossa empresa, é como se fosse a nossa casa, que você não confia? Ou que pode servir como um problema para os outros? Eu sempre penso nisso. Tomar cuidado em quem vai ingressar no sistema para essa pessoa não ser nociva num sistema que já funciona, né? Então, precisa, para você acertar e contratar de uma maneira assertiva, sem perder tempo e dinheiro, o primeiro passo é ter pessoas confiáveis, para você nesse processo conseguir encontrar. E como encontrar essas pessoas confiáveis? Através desse método, do método Hadai. Não se trata de você olhar, eu vou simplesmente fazer a pergunta tal, a pessoa vai responder, vou saber se eu posso confiar nela, ou o jeito que ela se mexe na cadeira, ou para onde ela olha, ou a pergunta tal da pegadinha. Não, tá? É um processo, precisa ter processo, né? Senão fica muito subjetivo e fica de acordo com a cabeça do entrevistador. Então esse não é o passo certo. O passo certo é, de fato, ter o processo. A segunda orientação para você ir é você reduzir o custo indo direto ao ponto. Como assim? Por que você vai ficando dando volta no planeta? Por exemplo, você vai falar assim, eu tenho que saber se essa pessoa ela tem a capacidade tal, se ela tem a habilidade tal, se ela faz não sei o que lá, se ela já trabalhou não sei aonde. Você vai e enche um monte de situações que nem é tão importante assim. Aí você vai lá e faz um teste XPTO, você vai lá e faz outro teste XPTO. Nisso, você vai perder muito tempo. E a empresa também, claro, porque o tempo que você vai ficar envolvida nisso, ou que você vai contratar alguém para ficar envolvido nisso, é o tempo que a pessoa não está produzindo, ou que você não está produzindo. Tempo não é dinheiro? Então, você precisa ter um olhar de reduzir o custo, indo direto ao ponto, né? E nesse processo você consegue isso. Então, o segundo passo é reduzir tempo indo direto ao ponto. E o terceiro passo? O terceiro passo é você fazer entrevista só com o candidato certo. Imagina que você tem um monte de gente, então você vai fazer 200 entrevistas de todo mundo que chegou.
Não, lógico que não. E eu sei que talvez você não faça, mas eu te pergunto, como você escolhe? Como você faz o processo? Vou falar com esse e não com aquele? Quais são as etapas que você preenche para você chegar nessa resposta? De que maneira você faz para chegar lá, né? Veja que tem um caminho nisso daí. E quando você utiliza o método Radhak, através dos gestos de escrever de uma pessoa, é possível você fazer essa seleção e saber que você vai falar com o João, com o Marcos e com a Dalila. E que não necessariamente você vai ter que falar com todos, e às vezes você não vai falar com nenhum. Você tem 200 ali na sua mão, mas dessas 200 não tem nenhuma que vai tá alinhado com o que o cliente precisa, com o que você precisa. Então, esse passo é fundamental. A entrevista, ela tem que ser feita só com os candidatos que são os candidatos certos. E aí eu te falo, não acabei de contar uma história, né, de um processo que ocorreu há pouco tempo, onde eu fiz essa seleção e a gente encontrou direto essa pessoa, não me passou, foi muito rápido, foi coisa de meia hora mesmo, foi muito rápido. Eu recebi, fiz a metodologia, já sei o que eu devia fazer, porque todos que eu recebi eram assim, esse aqui não vai ficar bom. Esse aqui ainda não é, né? E quando foi nela, não titubeei, foi bem certo mesmo, foi no ponto, né? E aí a gente sabe que a pessoa, quando ela não tá adequada a esse sistema, é perda total de tempo e dinheiro. A produtividade também fica baixa. Então, não escolher as pessoas certas, inclusive a pessoa que faz o processo seletivo, é complicado, porque ela não vai ser produtiva e vai gerar custos também para a empresa, né? Por não estar fazendo um processo de seleção bastante adequado. Qual que é o quarto ponto? O quarto ponto é você selecionar o caráter. Por quê, gente? O caráter é algo que você vem da sua família, que vem do seu, né, do seu ninho familiar, que você aprende em casa ou que não aprende, que desenvolve ou não desenvolve, mas o caráter não é algo que você vai fazer um curso e aí você vai ter o caráter. Não, o caráter é uma coisa muito básica, né? Em relação a partir, vamos por, se você tiver que aprender a preencher planilhas de Excel, ou se você tiver que exercer um papel de liderança, você vai ter que fazer um treinamento, você vai ter que desenvolver uma competência, uma habilidade. Sim, você precisa olhar, ok. Mas se você não tiver essa ferramenta indicativa de caráter, não, caráter que eu tô falando não é temperamento não. Essa pessoa ela é mais emocional, menos emocional, ela é mais rígida, não é isso não. Quando eu falo de caráter, é se você pode confiar, de comportamentos, atitudes. Será que essa pessoa vai ser honesta com os colegas? Será que você virou de lado um pouquinho, ela vai falar assim, vou aproveitar que a Letícia não tá aqui, ou que ninguém tá aqui, e vou alterar alguns dados, né? Ou vou passar a perna no meu colega. Então, existe sim essa necessidade de você selecionar o caráter. É a primeira etapa. A primeira etapa tem que ser essa, porque é a mais básica. Se a pessoa não tem o básico, não adianta olhar e ser um super líder. Aí você vai lá e identifica que a pessoa, sei lá, tem um comportamento de manipular os demais e fazer as coisas que fiquem boas para ela e fazer aquelas confusões, falar com fulano, falar com beltrano, só para ela conseguir atingir o objetivo dela. Então, o caráter não vai te fazer se perder. Então, esse é o quarto ponto. Selecione caráter, tá? E o quinto ponto, depois que você passou por isso, aí sim você vai precisar encontrar as habilidades que são necessárias para que aquela função aconteça. Se você não olhar isso, também vai dar errado, vai dar ruim, né? O que adianta você encontrar um candidato, né, com caráter? Então, vamos comigo, desde o começo. Você atraiu as pessoas através de um processo inovador, um processo que trouxe mais rápido as pessoas para sua mão. Você conseguiu também reduzir o tempo, porque você foi direto, você não ficou, será que eu vou pegar essa? Será que eu não vou? Essa aqui eu preciso ligar para a empresa anterior que ela trabalhou, eu preciso conferir isso. Imagina você fazer isso com 200.
São semanas de trabalho, sem contar as semanas que vão precisar para você falar com toda essa galera. Então, pensa no tamanho deste problema. Vamos voltando. Aí você foi lá, conseguiu aqui ir direto ao ponto, fez a entrevista só com as pessoas certas, ok. Encontrou o Beltrano, o fulano e o ciclano que tem o caráter. E agora? Agora é a hora realmente de ver. Será que essa pessoa, ela vai ser confusa a passar uma informação? Tá bom, ela é uma pessoa boa, ela tem caráter, ela tá adequada, mas ela é confusa. E a área que ela vai trabalhar precisa ter uma boa habilidade de comunicação. Também, essa pessoa, ela não vai conseguir lidar bem com as pessoas ao seu redor. Ela tem um comportamento e ela gosta mais de ficar no cantinho dela. E ao passo que ela também é uma pessoa que gosta muito de ler e ela prefere que ela receba ordens e não que ela tenha que fazer as coisas. E, nossa, mas quanta coisa! Sim, mas se você seguir um processo, uma metodologia, uma forma de fazer a coisa acontecer, você vai ver que não vai ficar complicado. E que montar um time, uma equipe, fica mais fácil com um método assertivo, com o método que te leve ao candidato certo, com o método que vai te alinhar a encontrar aquela pessoa que você precisa. E não simplesmente você sair fazendo e um monte de gente, um monte de pessoas atrás de você para tentar pedir uma vaga e aí você fala, ai meu Deus, eu não sei falar não, é aquela coisa difícil, aquela coisa complicada, e você fica lá com aquele, nossa, aquela, né? É uma agonia, tanto para o empresário quanto para a pessoa que faz o processo seletivo, é estressante. Por quê? A empresa está precisando, a empresa tem que pôr alguém no lugar. E muitas vezes, por causa desses processos de ansiedade, de urgência mesmo em contratar, sai e contrata qualquer pessoa. Você tem que ir rápido, vamos lá rápido. Aí ferrou, né? Aí com certeza vai dar ruim. Né? Então, é importante você saber que não necessariamente você precisa selecionar todas as habilidades, todas as competências, todas. Primeira coisa, tem que ter um passo a passo bastante objetivo. Ninguém vai chegar até o candidato certo fazendo uma coisa que demora milhões de anos, não é? E lembrar que as pessoas não são um traço, as pessoas não são uma característica, não são. Ah, eu tenho que fazer em todas então? Não, você tem que ter um método, você tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que ter uma maneira de você compreender de que forma que aquela habilidade vai realmente ajudar ela ou não. E como você faz isso? Através de um método assertivo, através do método Radijk, onde na escrita ficam revelados o inconsciente da pessoa. Ela pode até ter sido treinada, por exemplo, para ela mentir, para ela tentar não transparecer. Ela pode ter estudado, nossa, como que eu faço para eu ser contratada? A pessoa foi lá, até contratou alguém para ajudar ela, mas não tem como mentir. A escrita não é possível de ser alterada. Então, de fato, você tem uma ferramenta extremamente assertiva. Agora, como você vai utilizar ela, né? O RH sempre se beneficiou da grafologia há muitos anos. Inclusive, aonde ele chega no Brasil é através dos recursos humanos, porque lá a gente consegue utilizar bem a disciplina. Tá bom, você já tem a grafologia, agora como você aplica essa grafologia num método que vai te levar ao candidato certo, que vai te oferecer a chance de mostrar para o seu cliente ou para você como empreendedor que você está fazendo o passo a passo para que isso seja mais simples. Não adianta só estudar grafologia e achar que porque você estuda grafologia que você já tenha na sua mão a resposta. Precisa, para tudo na vida é assim, né? Imagina que você de repente domina, tem um assunto que você gosta muito, você sabe bastante sobre esse assunto, então quer dizer que todo mundo que gosta do mesmo assunto que você faz a mesma coisa que você? Lógico que não.
Por que você faz o que você faz e se dá bem? Porque você tem um jeito de fazer seu e consegue combinar. Senão todas as pessoas que soubessem cozinhar, todas fariam todas as comidas maravilhosas do mundo como chefes de cozinha. O que faz a diferença de um chefe de cozinha que faz pratos maravilhosos e outras pessoas que gostam de cozinhar, até faz uma comida ali outra, mas não faz aquele prato que você vai comer que é diferente. É o quê? É a expertise, é ser especialista. Quando você é especialista em alguma coisa, você cria um sistema. Então, cria uma metodologia. E foi isso que eu fiz na minha carreira. Como eu te falei, no começo do nosso bate-papo, eu passei por etapas que me ajudaram a criar esse método. O método veio me trazendo a oportunidade de contratar pessoas, a oportunidade de acertar nas áreas que eu queria, né? De encontrar aquelas pessoas que tinham tudo a ver. E foram vários e vários testes durante todo esse tempo que eu venho trabalhando. Comigo, com os meus negócios, com os meus clientes, com os meus alunos ao redor do mundo que também fazem isso e entenderam que é um método assertivo, não ficam perdendo muito tempo. Eu tenho alunos que já aprenderam, por exemplo, a grafologia, não comigo, com outros professores, e que vêm para fazer o treinamento comigo porque eles ainda não conseguiram colocar as coisas nos devidos lugares. Por quê? É a falta de um método. E quando a gente fala nas questões laborais, nas questões de trabalho, de negócio mesmo, essa visão é importante. Ter uma visão de negócio, saber o que fazer e para que aquela coisa é importante é fundamental. E no método Haday que eu fui também ajustando esse meu olhar já de empresária também, para que eu pudesse colocar dentro de uma disciplina que eu já sou especialista, de que forma que esse método vai ajudar os empresários a chegar nesse objetivo, que foi o que eu fiz para mim. Então, ó, eu quero aproveitar para deixar aqui para você esse convite. Caso você ainda não conheça e caso você esteja aí lutando para montar seu time, me chama, fala comigo, me manda uma mensagem para que eu possa te orientar de que maneira que a gente pode trabalhar junto, qual a forma que você pode, de repente, às vezes você é o RH. Às vezes você tem uma empresa de RH e você quer melhorar os processos seletivos que você oferece ao seu cliente. Eu também faço isso. Eu tenho parcerias com empresas de RH, onde eles fazem toda a parte mais burocrática, a parte de seleção, e aí eles mandam para mim os passos que eu solicito, e aí nessa recepção eu mesma já faço, né, o processo seletivo, eu já fala com o João, com o Beltrano, com o Ciclano, pergunta isso, isso e isso, me responde assim, 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 e aí eu vou poder te dizer o que você está procurando saber. Então, eu tenho diversas maneiras de você poder aplicar o método. Não é somente para as pessoas que não têm conhecimento ou só as que têm. O método ele é flexível para se ajustar à sua realidade. Ou você pode aprender, ou se você quiser, eu posso fazer esse trabalho para você. Combinado? Olha, eu espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre os passos, né? 5 passos para você contratar uma pessoa na sua área, na sua vaga ou no seu negócio de maneira assertiva, tenham feito uma diferença aqui para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você assim se interessou ou teve algumas ideias, tá com vontade de me perguntar alguma coisa, eu vou amar responder os seus comentários. É só você logo aqui embaixo me escrever e eu vou respondendo sim, à medida do possível, né? Às vezes vem muitos comentários, eu não consigo responder tantos. Mas pode escrever que eu retorno para esclarecer um ponto, para te ajudar a entender como você pode utilizar o método no seu negócio, se você quer mais informações e quer saber como trabalhar comigo dentro da sua empresa, como uma consultora, também me escreve, tá? Logo aqui embaixo você encontra os meus links, aonde tem um curso para você poder comprar ou você trabalhar comigo, combinado? Vejo você no nosso próximo bate-papo e não esquece, deixa o joinha e comenta aqui, a gente vai se falando. Até a próxima, tchau!